Olá, tudo bem? Eu sou a Suzane do Poderosa Mamãe e hoje eu tô aqui para poder conversar um pouquinho com você. Já faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal. E isso tem uma razão, eu estava estruturando o meu negócio e justamente por estar nessa fase de estruturação que ele demanda mais, né? Vocês lembram que quando a última vez eu vim aqui eu falei para vocês que eu estava empreendendo e trabalhando fazendo doces, né? Com a minha bebê no colo. Ela tinha naquela época por volta de 1 ano, hoje ela tá com 2 anos e meio. E muita coisa mudou desde então. Então eu vim aqui contar pra você a novidade, né, de que hoje eu não trabalho mais com doce, né? Para muita gente isso não é mais novidade, quem me conhece na vida real sabe, né, que agora eu atendo como coach, eu ajudo mulheres a reestruturarem o seu corpo, pararem de alimentar o efeito sanfona e definitivamente viver a estrutura física que elas desejam. O que é estrutura física, né? É ter o corpo saudável, é ter uma mente mais tranquila, menos ansiosa e conseguir viver realmente um estilo de vida onde ela pode ser para suas crianças ou sua criança um exemplo do que fazer, né? Então, dentre aquelas demandas que a gente tinha na vida antiga, né, de cuidar de criança, cuidar de filho, fazer doce e provavelmente, né, como vocês podem imaginar, comer muitos doces, viver uma vida muito errada. Eu vivia muito isso, né? Não uma vida errada porque comer doce é errado, comer doce é muito bom, né? E ajuda a aumentar a nossa sensação de felicidade em alguns momentos. Mas o porquê isso dava errado para mim? Porque por muitas vezes eu substituía a refeição que eu deveria fazer por um doce, né? Porque era o que tinha pronto, porque estava fácil, porque dava vontade, eu estava ansiosa, então eu acabava cedendo a isso. E por tanto me alimentar mal, meu corpo refletia o que era minha alimentação, o que era minha falta de prioridade comigo mesma na hora dos exercícios, né, que eu não tinha constância e também não gostava da maneira que eles eram feitos. E aí, a partir de um determinado momento, eu fui participar de um desafio de emagrecimento. E esse desafio me deu clareza do quanto que eu estava vivendo uma vida completamente fora daquilo que eu gostaria para minha realidade. Não sei se essa é a sua realidade hoje, mas talvez você esteja buscando uma motivação para que você possa dar o start na sua mudança. E o que aconteceu comigo foi que eu consegui isso através de um desafio de 21 dias. E esse desafio, ele foi utilizando suplementação. Então, durante esses 21 dias, o que aconteceu é que eu não consegui me adaptar à suplementação. E aí eu mudei realmente o meu padrão alimentar. Ou seja, aquilo que eu fazia era olhar o rótulo da embalagem e ver o que eu posso substituir, né? Porque eu não quero usar isso. O que eu posso substituir para comer algo dentro dessas calorias. E aí eu consegui mudar a minha alimentação, fazendo com que a minha comida, né, comida de verdade, coubesse naquela quantidade de calorias. Então eu seguia um determinado padrão de equilíbrio para que eu pudesse comer de forma saudável e também parei de comer os doces, né? Então, assim, não tinha tanta necessidade, assim, de comer os doces, porque eu estava fazendo o que precisava ser feito, que eram os exercícios diários, me hidratar muito mais, coisa que antes eu não fazia. Eu esquecia de beber água mesmo amamentando, então eu comecei a me hidratar com muito mais frequência, o que fez uma diferença enorme na minha saciedade. Além de eu estar sempre bem hidratada, né? E, consequentemente, não ficar inchada. Isso é muito bom. E também mudando toda a minha alimentação para que eu pudesse realmente não sentir fome ao longo do dia. Então, o que eu fazia? Eu comia comida de verdade, me alimentava bem. Fazia exercício físico, me hidratava. Basicamente era isso. E fugia dos doces, né? Para que eu não caísse na tentação de comer mais um. E aí eu ficava mais tranquila sem comer tantos doces. E quando eu digo mais tranquila, sentia vontade de comer doce. Sabe o que eu fazia quando isso acontecia? Eu ia lá e fazia uma pipoca. Eu comia primeiro a salgada e depois a doce, bem menor quantidade, né? Porque pipoca, querendo ou não, ela é um alimento de baixa caloria. E quando ela é colocada com açúcar, é óbvio que ela vai ficar mais calórica, porque tem óleo e tem açúcar. Isso é óbvio. Só que isso acontecia uma vez, sei lá, a cada 15 dias. Essa vontade louca de comer um doce. Eu fazia esse doce, que eu julgava que seria muito melhor do que comer um brigadeiro, um copo da felicidade, uma barra de chocolate sozinha, coisas que eu fazia antes. Então, diante de todo esse cenário de mudança, né, toda a minha rotina mudou, toda a minha família mudou. E quando eu vi as mudanças acontecerem dentro de casa, isso me deixou muito satisfeita. Quando eu vi essas mudanças acontecerem no meu corpo, isso me deixou ainda mais satisfeita. Então isso me deu uma alegria enorme, né? Fora que, além de ter melhorado a minha estima por mim mesma, né? Ter conseguido melhorar a minha visão que eu tinha sobre mim, eu ainda consegui fazer um bom trabalho, né? Dentro daquilo que eu tinha me proposto. E aí, eu fui começando a ver que não cabia mais
pra mim não fazia mais tanto sentido continuar trabalhando com os doces. E eu comecei a ajudar mulheres a emagrecer. Sim, eu comecei a fazer um trabalho de coaching, que é justamente dar o direcionamento, orientação, acompanhamento para quem deseja mudar a sua vida, ter uma transformação ali. E qual era a ajuda que eu dava, né? Aquelas mulheres que sozinhas não estavam conseguindo alcançar o seu peso ideal, eu dizia para elas todo o caminho que eu percorri, como se fosse uma mentoria mesmo, todos os dias passando tarefa, todos os dias passando para elas coisas que davam a ela o direcionamento, né? Para que elas pudessem seguir aquilo que eu fiz e deu certo comigo. E a diferença na vida delas que eu fiz me fez ficar muito feliz com os resultados, porque realmente é uma transformação gigantesca quando você antes não cabe numa roupa e de repente você passa a caber. A tua alegria é outra, sabe? Quando você tem que usar roupa porque é aquela que dá e quando você escolhe a roupa que você gosta de usar. Isso é outra coisa. Quando você tem disposição para poder brincar com a sua criança, para poder se divertir. E detalhe, você começa a ver a sua criança fazer escolhas saudáveis, ao invés de fazer como a minha filha fazia antes, que era querer comer doce o tempo inteiro. Porque ela me via na cozinha fazendo doce, ela queria doce. Então, eu comecei a ver que toda a saúde, né, das pessoas ao meu redor também passou a mudar por conta do que eu ajudava elas a fazer. E aí eu comecei a trabalhar muito com isso e ajudar muitas mulheres e isso me deixou muito satisfeita e muito feliz. E a melhora, né, que acontecia na estima delas por elas mesmas, ou seja, a forma como elas passavam a se enxergar, fazia com que elas conseguissem trabalhos melhores, fazia com que elas conseguissem relacionamentos melhores, fazia com que elas conseguissem ser uma mãe mais paciente, porque quando a gente tem tempo para se dedicar pra gente, a gente se enche de quem nós somos, a gente tem muito mais coisas boas a dar pro outro, né? Então, elas começavam a ser esposas mais dedicadas, mães mais dedicadas, mais felizes, e isso fazia toda a diferença na rotina delas. Isso é muito bom, porque, querendo ou não, quando a gente começa a viver um estilo de vida mais saudável, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. E pensa aí comigo, quais as áreas hoje você sente dificuldade de equilibrar? Porque a sua vida com você mesma, suas emoções estão desequilibradas. Pensa. Quantas vezes você come, mesmo sem ter fome, apenas porque você está tentando suprir uma necessidade que não é comida, e sim uma necessidade emocional. Uma necessidade de estar ali satisfazendo um desejo seu, que é um desejo de atenção, um desejo de carinho, um desejo de ser olhada, de ser ouvida, um desejo de colocar pra fora o que você tá sentindo, sabe? De falar abertamente, de dialogar, um desejo de ser vista. Quantas vezes você supriu uma necessidade sua, que era verídica, mas que você não quis incomodar as pessoas, aí você resolveu por si mesma, fazendo o quê? Fazendo um docinho, comendo um sorvete, ou sei lá, uma pizza, alguma coisa que você achou que pudesse te dar essa satisfação. E na verdade, no final das contas, você acabou duplamente frustrada. Uma por ter comido e ter visto que não foi a melhor decisão, porque você ficou culpada com essa decisão, e outra porque não saciou o seu desejo de ser vista, ouvida, enfim, nada disso. E o seu emocional ficou cada vez mais abalado, porque é um ciclo, né? É um ciclo de eu estou ansiosa, eu como, e aí eu fico triste porque comi, e fico ansiosa porque me sinto culpada, porque acho que não deveria ter feito isso. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E eu pergunto isso por quem já viveu algo assim. E hoje eu consigo muito mais viver uma vida mais equilibrada, porque as minhas emoções estão no lugar. E é isso que eu quero ajudar você hoje. Eu quero te ajudar a acabar com a fome emocional. Eu quero fazer com que você entenda quais são os gatilhos, quais são as necessidades internas que você tem aí, que acabam fazendo você comer desnecessariamente, quando na verdade você não tinha fome de verdade. O que você tinha era uma fome emocional. E essa fome emocional, ela só pode ser trabalhada no campo da emoção. E se você não trabalha essa fome emocional no campo da emoção, o que acontece é que você continua alimentando cada vez mais o seu corpo e fazendo você se sentir frustrada com o resultado que você vê no espelho. E aí, esse resultado que você não julga sendo bom faz com que você coma cada vez mais, porque você continua ansiosa sem ter resolvido o que você tinha que ter resolvido. E eu quero dizer pra você que eu tô abrindo uma mentoria para que você possa entender quais são as razões da sua fome emocional e como é que resolve isso através de um passo a passo, o passo a passo que eu segui, o passo a passo que eu fiz para que eu pudesse me libertar do efeito sanfona. Hoje eu continuo com o mesmo peso que eu estava quando eu terminei o desafio, 60 quilos. E eu tô muito feliz e orgulhosa porque eu coloquei isso na minha meta lá em 2021, na minha meta de final de ano. Sabe aquela meta que a gente faz lá no iniciozinho do ano? Que a gente fala, eu quero terminar o ano com essa quantidade de quilos. Então, eu consegui isso e foi graças a eu ter vencido
esse desafio. E quando eu falo que eu venci o desafio, não porque eu usei algo para sair daquele peso e alcançar um outro diferente. Eu eliminei 6 quilos em 21 dias porque eu simplesmente tomei a decisão de fazer a diferença na minha vida. E aí eu optei pela alimentação porque eu não me adaptei à suplementação. Eu não me adaptei a usar aquele suplemento. Mas dentro do que é a realidade de muitas pessoas, eu sei que o suplemento ajuda. Na minha vida não cabia, mas para muita gente é bom, é importante. E aí eu entendi que alguns suplementos eram para mim e outros não. Esses que substituem a refeição, eu não consigo usar. Mas aqueles suplementos que a gente usa como cápsula de energia, esses são maravilhosos. Eu uso, inclusive, até hoje, alguns que são polivitamínicos, alguns que são para dar energia, alguns que são para hidratar o cabelo, que são para evitar a queda. Meu cabelo começou a crescer muito mais depois que eu comecei a usar isso, porque ele vivia caindo. Vocês sabem, né? Depois da gestação, algumas mulheres têm muita queda de cabelo e eu fui uma das contempladas, né? E aí eu comecei a usar essa suplementação depois que eu parei de amamentar. E aí eu acredito que hoje, né, eu tenho muito mais energia para fazer as coisas. E eu acredito que isso tem muito a ver com a suplementação que eu escolhi pra mim. Não aquela que substitui, mas a que realmente trabalha ali dentro do organismo para dar mais vitalidade. E aí eu recomendo, claro, se você quiser fazer uso dessas, né, recomendo que você use. Vou deixar um link na descrição caso você queira saber qual eu uso, para que você também possa usar. E agora, falando mais sobre, né, a mentoria, para que você possa fazer parte, ela vai ter 6 encontros. E essa mentoria eu tô abrindo apenas 5 vagas, porque eu não tenho muitos horários e ela é uma mentoria individual. Então, se você quer fazer parte dessa mentoria, eu recomendo muito que você aplique no formulário que tem aqui embaixo na descrição, para que eu possa entrar em contato com você, entender a sua demanda e monte um plano personalizado para que você possa viver essa transformação que eu vivi. E isso vai ser muito bom para você. Eu acredito que quando você se olhar no espelho, tendo, né, os resultados, que você fique orgulhosa de você, não só isso, o estilo de vida que te permite viver com muito mais disposição, com muito mais saúde, dando exemplos bons para quem você ama e sendo realmente uma influencer dentro da sua própria casa, isso vai fazer com que você obtenha ali muito mais do que o resultado na sua autoestima. É um resultado que deixa um legado para tua família, para as pessoas que estão ao seu redor, que se torna inspiração para muitas outras pessoas. Então, eu quero te dizer que se você está disposta a viver essa transformação, eu quero saber quem é você, eu quero saber sua demanda, eu quero atender você no individual para que a gente possa conversar e que eu possa realmente te ajudar. Essa mentoria, ela tem um valor maravilhoso, porque quem enxerga valor, né, em ter um corpo realmente saudável, uma vida, né, com estilo de vida organizado, saudável, que te dá paz de espírito para você viver, né, isso já é maravilhoso, isso não tem nem preço. Mas o preço dessa mentoria, ele estava em R$3.000. Só que apenas para quem vier desse vídeo e falar comigo nos próximos 7 dias, preste atenção na data que eu publicar esse vídeo aqui, tá? Nos próximos 7 dias, se você vier falar comigo e conseguir aplicar e passar, porque eu vou fazer uma reunião com você para entender a sua demanda e se eu posso te ajudar ou não. Você passando, você vai conseguir um desconto de R$1.000 nessa mentoria e vai conseguir fazê-la por R$2.000. Exatamente, um desconto de R$1.000 para quem vier desse vídeo nos próximos 7 dias. Então, se você acredita que isso é para você, eu quero te dizer que você será muito bem-vinda se você for a realmente escolhida a fazer parte dessa mentoria. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar e espero que você esteja disposta a realmente transformar não só o seu corpo, mas transformar a sua vida e a vida da sua família. Vai ser maravilhoso e eu te espero no formulário de aplicação.